Essa é uma exposição que liga dois elementos ou questões aparentemente muito diferentes. Por um lado, a construção e a difusão de um imaginário do Brasil, né, de uma identidade brasileira, desde o século XIX até o presente. E, por outro lado, o uso que o capitalismo faz das plantas e, notadamente, das plantas de interior. O que une essas duas questões nessa pesquisa é uma reflexão sobre a fotografia como produção de imagem. Então, o que acontece aqui nessa exposição é uma investigação sobre duas imagens da iconografia do Brasil Império, uma fotografia do Dom Pedro II e uma fotografia da Teresa Cristina, feitas em 1883 pelo fotógrafo da Casa Imperial, o Joaquim Insley Pacheco, em que eles estão produzindo justamente uma imagem do Império, que são retratos dos imperadores, mas são também um retrato do país, um retrato do Brasil, e esses imperadores eles estão no estúdio fotográfico rodeados por plantas. E essas plantas, obviamente, elas são os significantes dessa ideia de que o Brasil é um império no século XIX, mas é um império florestal, um império vegetal. E o que eu percebi, né, ao analisar essas imagens, é que aquelas plantas, elas já estão sob o efeito da operação fotográfica. Ou seja, a gente vai criar essa ideia de um império florestal, né, em volta dos imperadores, mas ao mesmo tempo, para criar essa imagem, para criar essa metáfora ou essa metonímia, a gente está matando as plantas. Então toda a exposição gira em torno de ver essa sessão fotográfica no século XIX como uma espécie de momento precursor disso que a gente chama hoje de plantas de interior, né? Ou seja, se a gente parar para pensar, é quase um paradoxo a expressão plantas de interior, porque as plantas são de exterior, elas precisam de água, elas precisam de terra, elas precisam de luz, e nós, do século XIX até os nossos dias, queremos, de alguma maneira, manter essa natureza que a gente está destruindo, né, lá fora, mas trazer ela para dentro também dos nossos espaços fechados, das nossas casas, mas ainda de maneira mais radical, para os nossos espaços do capitalismo. São os centros comerciais, os consultórios, os lobbies de hotel, esses lugares nos quais, a princípio, não poderia haver natureza. Mas a gente quer que a ideia ou a imagem da natureza ali permaneça, mesmo que, e sobretudo porque nós, ao mesmo tempo, estamos destruindo a natureza. Então, essa planta que a gente tem aqui, e que eu coloquei numa base de concreto para mostrar de maneira muito evidente que ela não está mais viva, mas também não está morta porque a forma permanece, ela é uma espécie de ser intermediário que, apesar da sua fisicalidade, apesar de existir como um objeto concreto e a base pesa quase 70 quilos, então é realmente um objeto massivo, esse objeto é uma imagem. Ele já não é mais a planta, mas ele é a imagem da natureza. E é um processo que, para mim, simboliza essa transformação que é o cerne da pesquisa, que é o cerne da exposição, que é essa transformação das coisas em imagem. A gente perde as coisas para manter a imagem. Essa planta, ela vai ficar assim, nem viva nem morta, por uns 15 anos aproximadamente, a condição de não expor ela ao sol e de não molhar ela. Então ela é uma espécie de ponto de melhor acabamento dessa ideia de uma planta feita para o interior, uma planta que é o contrário da natureza.